pode ser trabalhador do Cristo? Esse é o tema hoje do programa Encontro Fraterno, que começa agora. Silvana Prestes conversa com Rossandro Klinge, palestrante do 30º Congresso Espírita de Goiás. Você confere ainda a dica de leitura da semana, o quadro Tira Dúvidas com Euzi e Euzita, o Momento Cultural e muito mais. Estamos começando o nosso programa, que é o Espiritismo na sua TV. Fique ligado! Estamos com Rossandro Klinge, que é palestrante espírita. Seja muito bem-vindo, Rossandro. Obrigado, Silvana. Nós estamos aqui e eu gostaria de saber, você falou no Congresso sobre quem pode ser um trabalhador do Cristo. Como é que é essa história? Qualquer um pode ser? Na verdade, o objetivo da palestra era mostrar que servir a Jesus é um privilégio nosso, do qual nós não devemos abrir mão. Às vezes as pessoas acham que é uma coisa simples, né? Mas não é, porque existem sacrifícios também. Mas se existe uma gama de sacrifícios para servir Jesus, sacrifício mesmo é não estar com Ele. No mundo que a gente vive, abdicar dessa tutela do Cristo é uma loucura, como diz o próprio Emmanuel. Se categorizaria na categoria de loucura. Porque existe um mundo tão complexo hoje, tão difícil, existem tantas novas realidades que nos cercam, tantas coisas que nos chamam a atenção e que nos desviam da rota do que é coerente e ético para a vida, que se a gente não tiver como base um roteiro seguro para seguir, a gente se perde. E Jesus ele se coloca na nossa vida como um farol luminoso, em um mar bravio, sempre esperando que em um momento a lucidez chegue até nós e a gente o enxergue como a rota essencial para a vida. E aí a gente vai conseguir chegar na praia da existência. Enquanto a gente não quiser, a gente vai ficar se debatendo no oceano das angústias, das depressões, do pânico, dos medos, dos vícios de todas as ordens, até que em algum momento, como um filho pródigo, a gente retorne para os braços daquele que espera para nos soerguer. Esse é o objetivo. E como que nós fazemos com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições? Muitas pessoas falam, eu não sou digno de servir Jesus, deixa eu melhorar primeiro para poder segui-lo. Como é que a gente faz? Eu sou psicólogo e sempre os pacientes chegam para mim e dizem assim, olha, eu preciso melhorar para voltar a trabalhar, eu preciso melhorar para poder investir no meu casamento, eu preciso melhorar, e eu sempre digo, não é assim que funciona, é o contrário. Eu vou para a vida para melhorar, eu não melhoro para ir para a vida. Então, eu preciso seguir Jesus hoje, como eu sou, porque ele diz, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Então, eu estava dizendo assim, fica lá todas aquelas mensagens na sua cabeça, você não presta, você não é ninguém, você não vale nada, você é incapaz, você é feio, você é ridículo, você é burro. Mas se você fizer assim no ouvido, Jesus vai estar dizendo, você não vale nada, mas eu gosto de você. Entende? Então assim, ele gosta da gente como a gente é. Ele espera a gente como a gente está. E se propõe a ser um oleiro, que é aquele que pega o barro e transforma em algo melhor, para que ele a quebrante através da nossa humildade, reconhecer as invirtudes, os defeitos, para a gente construir essas virtudes. Então a gente tem que ir como a gente está. Ele pega Saulo como um assassino. Ele vai jantar na casa, vai comer na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos. Ele conversa com a samaritana do poço. Ele perdoa a mulher adúltera. Ele não está chamando anjo. Não tem anjo. Nós vamos nos transformar em anjos na medida em que a gente assumir quem somos, com as nossas sombras, com nossos defeitos. Sabe qual é a vantagem, Silvana, de reconhecer que tem defeito? É porque é esse reconhecimento que nos impede de levantar a primeira pedra. Porque se eu tenho defeitos, eu não posso levantar nunca a primeira pedra. E aí eu não perco tempo com a vida do outro em acusar, em defenestrar, em humilhar, em falar mal. E esse tempo que eu perdia sobre a vida das demais criaturas da Terra, eu invisto na minha própria transformação pessoal, em serviço no bem. Servir Jesus é abdicar da alegria? Muito pelo contrário. Eu acredito que Jesus era um homem muito alegre. A gente percebe isso, inclusive porque o primeiro momento dele é numa festa. O primeiro momento missionário dele é numa festa. Mantendo a festa, mantendo a alegria, transformando água em vinho. No sentido de que
uma transformação e, ao mesmo tempo, a alegria que faz parte do festejar a união de uma família, num casamento. As pessoas, talvez porque as primeiras representações de Jesus na arte, tanto na pintura como na escultura, elas ganharam um tom mais importante do ponto de vista cultural na Idade Média. E na Idade Média se preconizava a ideia de ser sisudo, triste. Isso que perdurou na Europa até o século XIX, por isso que as pinturas de Kardec ele está sempre assim, sério. Ninguém pode esperar que a gente encontre uma pintura de Kardec ele rindo como Dalai Lama. Porque na época, na França, um homem de ciência sério, você pode ver, não tem nenhuma foto de Freud sorrindo, não tem nenhuma foto de Nietzsche sorrindo, não tem de Kardec sorrindo. Então as representações de Jesus icônicas na pintura, na escultura, era sempre de sofrimento e de dor. Veja a Pietà. Mas Jesus, aquilo foi um momento de expressão máxima do seu caráter missionário, mas ao longo da existência foi um homem que trazia alegria, porque ele trazia a água da vida eterna. E quem traz para a gente a água da vida eterna só pode proporcionar alegria. Servir Jesus não é abdicar da alegria. Seguir Jesus não é ficar sério, fechado, se sentindo superior, sisudo, não. É ter a leveza que ele propõe, porque ele diz assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou brando e pacífico. Ó, uma criatura branda é uma criatura leve. Pacífica é uma criatura leve. A gente tem até o exemplo do Chico, né? Exato. Tem um bom humor, uma alegria de servir. E as pessoas às vezes confundem a seriedade do trabalho com essa leveza, né? Como é que a gente passa para os nossos, principalmente para os espíritas, que isso não atrapalha o servir Jesus? Muito pelo contrário, ficar sério é que atrapalha. A vida é como fluxo. Por exemplo, muitas vezes as pessoas chegam para mim, há uns 15 dias chegou uma senhora para mim e disse, por que a senhora veio aqui? Não, porque eu estou triste e minhas filhas queriam que fizesse terapia porque eu estou triste. Eu disse, aconteceu alguma coisa que motivar a sua tristeza? Meu marido faleceu há 20 dias. Aí eu fiz, a senhora não quer estar triste? Se a senhora não estivesse triste, aí eu ia lhe internar. Porque a senhora precisa estar triste. Alguém que a senhora ama, não está fisicamente presente, é natural estar triste. Então a vida é como um fluxo de maré. Ora avança, ora recua. Ora eu estou lá brincando com as pessoas que eu gosto, ora eu preciso de me ensimesmar, de recuar, de repensar, de refazer roteiros. Então eu tenho que respeitar. Na hora de estar feliz, eu tenho que estar feliz e alegre. Na hora de estar triste, eu tenho que esperar aquele momento passar. E aí eu não preciso, para servir Jesus, montar um estereótipo, montar uma personagem de seriedade ou de mansidão que eu ainda não alcancei. Por isso que eu disse na palestra que você tem que ser autêntico, tem que ser você. Se você, por exemplo, quer imitar alguém, eu até digo assim, quando a pessoa quer imitar alguém, ela admira, Divaldo está falando aqui agora enquanto a gente está gravando a nossa entrevista. Divaldo é alguém admirável. Então imagina que eu vou imitar Divaldo na palestra, eu vou passar a ser Divaldo fraco. Tem Divaldo franco e vai ter Divaldo fraco. É melhor você ser João, é melhor você ser Rossandro, porque Jesus quer que você seja como você é, num processo de aprimorar. Porque ele pergunta à mulher adúltera, cadê os teus acusadores? Ela diz, não tem nenhum, Senhor. Ele diz, eu também não te acuso. Vais e não voltes a pecar. Joana diz, a realidade psicológica do ser é, ele se aceita como é, nem se culpa, nem se justifica, não fica perdendo tempo se culpando, se justificando, mas aprimora-se sem cessar. No momento que eu troco culpa, eu vou me responsabilizar pelo que eu fiz e mudar, eu ganho muito tempo na vida. E com leveza. Nós vamos fazer uma pausa para um breve intervalo. Você aproveita e confere a dica de leitura da semana. Daqui a pouquinho voltamos com Rossandro Klingey. Numa releitura da parábola do Mestre Jesus, diria a poetisa Amélia Rodrigues, graças à benevolência de Deus, o semeador, em manhã ridente, saiu a semear. Ao longo do caminho, as sementes foram espargidas, caindo em terrenos pedregosos, produzindo espinheiros. Mais adiante, continuou a exercer a sua missão. Era preciso semear até encontrar o local ideal. As sementes caíram em lugares menos pedregosos. As flores logo brotaram.
O mesmo acontecendo com as árvores. Ao surgir do sol, porém, por não suportarem o calor, queimaram-se e foram logo retorcidas. O semeador não desanimou, e contando no seu embornal, com mais algumas sementes, vai mais adiante. Já cansado, avista imensa campina, onde um córrego de água límpida é moldurado por campos verdejantes. Aliviado, resolve semear as últimas sementes. O solo era fértil, facilitando a germinação, surgindo frondosa árvore repleta de folhas. Uma frase do Evangelho de Jesus. Esta é a base que Emmanuel utiliza em cada um dos 180 textos presentes nesse livro, Pão Nosso. O livro é composto de explicações curtas, porém comoventes, capazes de mover a nossa base mais íntima. Ele também pode ser aberto ao acaso e daí tirar ensinamentos para a vida. Estamos de volta com o nosso bate-papo com Rossandro Klingen, palestrante no nosso 30º Congresso Espírita de Goiás. Continue acompanhando como foi esse bate-papo. Você observa que hoje em dia existe uma venda de felicidade fácil? A autoajuda, eu vejo muito assim, você merece ser feliz, né? Compre não sei o quê e tal. Como que a gente faz para lidar com isso e com as pessoas que estão ao nosso redor que agem dessa forma? Isso, para mim, existem livros de autoajuda que, de fato, num determinado momento que você está muito mal, ajudam a melhorar o seu estado de humor, né? Só que não adianta você querer chegar no espelho e dizer, você é uma pessoa maravilhosa. Se você é uma pessoa que tem problemas, você tem que admitir, você é uma pessoa que tem problemas. Isso não lhe torna uma pessoa inferior a ninguém, porque todo mundo tem. O livro de autoajuda, ele pode ser pernicioso no momento em que vem da ideia que você tem que ser feliz e acabou. E aí a gente vive hoje um carpe diem. Por exemplo, professor tem que ser um palhacinho para os alunos gostarem da aula. Casamento só pode ter felicidade. Trabalho tem que ser um lugar bom de estar e de ser feliz. Não é, gente. Casamento é compromisso. Casamento é renúncia também. Tem momentos de felicidades maravilhosos, tem momentos de conflitos. É humano. Trabalho não é o lugar da diversão, é o lugar da responsabilidade. Aula é lugar do aprendizado, não é o lugar do Cirque Soleil. Então a gente tem que parar, que tem tudo ser prazeroso. Não, a vida tem momentos que simplesmente tem que se fazer o que tem que se fazer. E aquele é um momento de responsabilidade. Agora, o que, por exemplo, Confúcio vai dizer? Ele diz o seguinte, o segredo da felicidade não é se fazer o que se gosta. O segredo da felicidade é aprender a gostar daquilo que você tem que fazer. Então você inverte a lógica. Muita gente fica, aí vai ser um monte de adolescente, não, eu comecei a fazer arquitetura, não gostei, depois fazer biologia, não gostei, pô. E você acha que todo mundo no domingo está super feliz porque segunda-feira vai trabalhar? Não está. Você está preocupado porque você tem uma tarefa a cumprir, e às vezes tem pessoas no ambiente de trabalho que você não gosta, que você tem que ir lá, mas faz parte do processo. Como será que a sociedade poderia fazer para mudar o que a mídia faz? Porque ela nos passa uma certa frustração. Porque nós vemos na mídia, nas revistas, na TV, pessoas felizes, pessoas belas e perfeitas que nós não chegamos. O que nós, enquanto pessoas, sociedade, podemos fazer para poder mudar isso? Primeiro, saber que aquilo ali é uma fantasia. A família não é propaganda de margarina, primeira coisa. Depois, eu vi entrevista de grandes celebridades, uma vez perguntaram a Gisele Bündchen, por exemplo, com quem você gostaria de se parecer? Sabe o que ela respondeu? Eu gostaria de parecer comigo numa fotografia, numa revista, porque eles tiram várias fotos, levam para o Photoshop, corrigem todos os meus defeitos, pegam o melhor ângulo, ilumina e coloca numa revista. Quando eu passo, eu olho e digo, eu queria ser assim. Então, se nem ela é assim, vamos parar com esse frenesi de querer ser o outro. Aquilo é tudo uma montagem. Hoje, por exemplo, na Inglaterra, está se proibindo o uso de Photoshop na correção de imagens para propaganda e obrigando, por lei, a colocar pessoas comuns nos comerciais. Pessoas acima do peso, ou seja, como nós somos. Porque o que acontece? A mídia fica sendo o retrato do que você não é. Isso é tão estratégico, não sei se vocês já perceberam que naquelas filas de caixa rápida do supermercado, você vai lá e tem um monte de revista de moda e chocolate. Você já percebeu?
Porque é o seguinte, toda vez que você vê uma revista de moda, depois de 17 minutos, começa a desenvolver sintoma depressivo. Tem pesquisa sobre isso. Porque o que a revista de moda é? Eu não tenho essa boca, eu não tenho esse cabelo, eu não tenho essa pele, eu não tenho essa barriga, eu não tenho esse corpo. E o pior, eu não tenho esse namorado. Que gera uma depressão terrível. Aí essa sensação de angústia, o que é que tem embaixo da revista? Chocolate. Porque aí você compensa a frustração e fica mais longe ainda da estética da revista. Então, é tudo montado para nos manipular. Primeira coisa é, diminui. Vai ler o Evangelho. Vai ler André Luiz, sabe? Vai ler Haroldo. Vai ver a palestra do Haroldo Dutra, do Divaldo, sabe? Vai ouvir a Rádio Boa Nova. Vai conversar com a tua família. Vai ver que quem tu ama está ali do lado do teu lado. Não precisa ser uma celebridade. Sai um pouco do celular. Exato. Deixa o WhatsApp de lado. Vai interagir com quem está na tua frente. Vive o mundo real. Sai da fantasia. Porque essas pessoas, elas se matam num acidente de carro achando que estão correndo dentro de um filme. Elas morrem de overdose. Sabe por que elas fazem tudo isso? Porque elas chegaram num ponto que não tem mais para onde ir, não tem mais fantasia para seguir, porque elas estão lá no Olimpo da mídia e não tem como ser enganadas. E chegando lá, o que é que falta? Falta Deus. O que preenche mesmo a vida humana de sentido é Deus. O que nos faz entrar num roteiro seguro é Deus. Para que a gente possa entender que isso aqui é uma matrix, é uma ilusão. Isso vai passar. Nós não somos daqui, nós estamos estagiando aqui. Não adianta passar a vida inteira na academia, botando um rinil, tal. Porque um dia tudo vai cair, gente. A gente envelhece, não adianta mentir. Desculpa essa notícia triste, uma hora dessa, não adianta botox, né? Porque a gente vai voltar e a gente tem que experimentar cada fase da vida para que a gente se prepare para voltar do lugar de onde todos somos, que é o mundo imperecível e luminoso da espiritualidade. Nós vamos parar novamente para um breve intervalo, mas antes você acompanha qual foi a dúvida da semana com Euzi e Euzita. Até já! Olá! No Tira Dúvidas de hoje, a questão é a seguinte, Euzi. Se a pessoa que queremos perdoar não nos perdoa, como realizar esse perdão? Olá, com muito prazer estamos aqui para juntos refletirmos sobre o perdão. É muito difícil, sim, mas não é impossível. E Jesus nos advertiu que perdoássemos não 7 vezes, como ele disse a Pedro, mas 70 vezes 7 vezes, indefinidamente. Então, há esta necessidade do perdão para que nós nos livremos daquele peso que carregamos desnecessariamente. Como faremos se nós queremos reconciliar e a pessoa não aceita a reconciliação? O importante é que você, da sua parte, faça sinceramente, compreendendo e aceitando e inteiramente perdoando aquela pessoa com a qual você se indispôs. O fato dela não perdoar é uma responsabilidade dela e ore para que o guia protetor dela a ajude a entender o seu propósito, porque é muito necessário que nós tenhamos esta condição de coração aberto. Se nós devemos amar os inimigos, por que não fazermos este treinamento compreendendo o que os tornou inimigos ou às vezes gratuitamente se tornaram inimigos? Vamos fazer da nossa parte esta abertura, esta concessão de entendimento para que não venhamos a carregar o que não precisamos levar adiante. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta com o último trecho da entrevista realizada por Silvana Prestes com Rossandro Klingen durante o 30º Congresso Espírita de Goiás. Confira. Rossandro, como educar filhos para serem futuros trabalhadores do Cristo? Sendo exemplo para eles. Porque muitos pais reclamam que os filhos não vão ao centro.
E eu percebo muitas vezes duas falhas. É porque os pais não levaram os filhos na evangelização. Porque eu quero levar quando ele quiser ir. Porque eu temo que se eu levar à força, ele odeia o espiritismo. Você deixa ele escolher se vai ou não para a aula? Você deixa ele escolher se vai ou não a dormir ou vai comer? Não. Apresente Deus, é seu papel. Leve seu filho com ou sem vontade para a evangelização. Apresente Deus cedo a ele. Porque a gente tem pouco tempo para colocar caracteres morais numa criança. Depois o mundo invade. Então, quanto mais cedo se apresentar Jesus a seu filho, melhor. Agora, aí eu fiz isso, beleza, eu levei para a evangelização, mas meu filho não vai. Quando você vai atrás é porque é o seguinte, a pessoa no centro é uma pessoa, em casa é outra. No Evangelho tem até um capítulo sobre isso. Às vezes você é um déspota em casa, porque é muito fácil chamar as pessoas de irmão no centro espírita, né? É meia hora de convivência, 1 hora. Meu irmão, seja bem-vindo, você leva aguinha, tal, vai conviver. Vai morar junto. Leva para casa. Leva para casa, né? Isso acontece muito com nós que fazemos palestras. Geralmente perguntam às nossas esposas, ele é assim em casa? Né? Porque, ele está tão alegre, tão gente boa e tal. Mas será que em casa, no cotidiano, ele é assim, né? Aí eu digo à minha esposa, tu disse que é, vice e tal, né? Eu fico brincando, né? Claro que ela diz o que ela sente. Mas assim, a gente tem que corresponder. Por que João vai dizer que Jesus é o verbo? Porque a distância entre o que Jesus fazia e o que ele falava era nenhuma. Já a distância entre o que a gente fala e o que a gente faz é muito grande. Qual é o objetivo? É diminuir essa distância e aproximar o discurso da prática. E quando eles ficam jovens, que aí muitas vezes nós até levamos essas crianças à evangelização. Quando eles ficam jovens, ele fala, não quero ir. Como que a gente faz para tentar? A gente espera que eles amadureçam e busquem ou a gente impõe? Enquanto você manda nas contas, leve. Lá na Paraíba, a gente segue muita regra de manda quem pode, obedece quem tem juízo. E no passado era quem come do meu feijão, experimenta do meu cinturão. Ou seja, você tem que ir. Agora, o que a gente tem que se perguntar? O que faz o jovem não querer ir para o centro? Às vezes, eu estava conversando isso agora há pouco, já conversei com o Haroldo, várias pessoas, o movimento espírita ele é falho no período mais crítico. Você tem uma evangelização infantil maravilhosa, quando o indivíduo entra na adolescência, você arroja no grupo de estudo de adultos. Há que se ter o que é que mantém jovem? O que é que recupera jovem? É arte e esporte. O que é que acontece? Tem casa espírita que não gosta de arte, não, né, que ninguém pode cantar, que não sei o quê. E jovem vai ficar fazendo o quê? O ESD? Às vezes o jovem já estudou aquilo tudo durante todo o processo e vai começar a estudar de novo com os adultos. É uma outra forma de atração. Então tem que ter teatro, tem que ter música, ele tem que se sentir com vontade de ir lá. O que um jovem quer? Ele quer ser conhecido, ele quer estar num ambiente instigante. Por que a gente aqui no Congresso tem tantos jovens? Porque tem show, tem apresentação, eles preparam esquetes de teatro, porque eles vão expressar o Evangelho de uma forma que os hormônios estão querendo expressar, com toda aquela virilidade e vigor da juventude. Aí chega lá e bota numa reunião, fica calado, sentado, fechado aí e tal. Não é aquele momento mais. Então, às vezes, é a casa espírita que está falhando. Eu já fui em casas espíritas da palestra que não tinha ninguém com menos de 50 anos. E eu perguntei, quem vai substituir esse povo? Porque está tudo indo embora. Daqui a pouco, quem vai substituir? Não tinha ninguém com menos de 40. Então, aí eu fui observar, a casa afastava qualquer jovem. Muitas vezes o jovem vai para a casa espírita, mas ele é podado por ser jovem. Por ser jovem, não, porque jovem é inevoluído, né? Às vezes eu tenho essa sensação. Aliás, quando eu era jovem, eu tinha essa sensação. Que assim, eu não podia fazer nada, não. Você é jovem, você é da juventude. Não opine, não faça. Aí o que é que eu aconselho aos jovens? Faça um espiritur, meu irmão. Vá a várias casas. Aqui você sentir que tem uma identidade mais jovem, fique com ela. Ah, mas meu pai frequenta outra casa. Não tem problema. Você vai para uma casa que você se sinta bem, mas não deixa. Não deixa o trabalho no bem. A gente está precisando de vocês. A gente já está perdendo os cabelos, ficando velho. Tem que vir a galera jovem para fazer uma tarefa melhor que a nossa. Mais dinâmica, mais alegre. Com mais leveza, sabe? A gente tem que continuar o trabalho do bem. É um momento grave da Terra. Os pais têm que se responsabilizar sobre os seus filhos e as casas espíritas têm que rever o trabalho com a juventude. Porque a época mais crítica do espírito é onde muitas casas espíritas falham com os jovens. Então você tem que ir lá, no centro que eu faço parte, que é o SEJA,
Sociedade Espírita Joana de Anjos, a gente tem vários trabalhos com jovens. A gente tem transmissão de todas as palestras via internet pela TVC, canal 16. A gente comprou um canal na TVC e transmite ao vivo toda quarta à noite, de 8 horas, e todo sábado à noite, de 8 horas. Tem uma palestra só para os jovens, feitas pelos jovens, dentro da escola normal de palestra. Nesse dia é interessante porque vários amigos deles, dos colégios da universidade, de outras religiões, vão só para assistir o colega falar de Jesus. E tem várias atividades que eles dirigem. A gente faz, por exemplo, lá uma arena jovem. É como se fosse o programa Serginho Grossman. Pega os palestrantes, coloca no meio, assim como a gente está aqui, uma banda atrás e um circuito de 700 jovens assim ao redor. E a gente faz um programa de 3 horas, transmitido pela internet, brincando, conversando, parando para ouvir a banda, tocar música espírita e volta. E é uma coisa muito dinâmica, muito lúdica e que atrai o jovem. Então a gente tem que preparar a nova geração. Porque esse que está na categoria de jovem na sua casa espírita, você nem sabe. É um espírito, às vezes, muito mais evoluído, moral e intelectualmente que você. Então tem que ter humildade, vamos baixar a bola. Porque quem tem que aparecer é Jesus, não é a gente. Nós agradecemos ao Rossandro. Fica o recado aí. E que a gente possa retornar em outra oportunidade, né, Rossandro? Com certeza. Sempre um prazer estar aqui em Goiânia. E um abraço para todo mundo fazer esse evento e também o programa. O nosso programa está chegando ao fim. Mas você pode falar conosco pelo e-mail que aparece na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia a cada semana. Fiquem com Deus, até semana que vem e confiram o Momento Cultural. Hoje eu acordei, fiz uma oração, estava feliz, pois eu tive um sonho bom, tudo era real, não era ilusão, alguém me falava de um mundo melhor, quando não havia guerra, só havia paz, fosse rico, fosse pobre, todos eram iguais, não havia crença, não havia cor, não havia sofrimento, não havia dor, sem dor. Eu me vi num lugar onde tudo era lindo, pessoas sorrindo, melodia no ar, mas meu coração tão triste ficou. Será que um dia a terra assim será? Eu me vi num lugar onde tudo era lindo, pessoas sorrindo, energia no ar, mas meu coração tão triste ficou. Será que um dia a terra assim será? O que posso fazer pra isso modificar? Um pouco de esforço, muito vai me ajudar. Se eu não mudo o outro, a mim eu posso mudar. É preciso fazer paz, é preciso amar. Eu me vi num lugar onde tudo era lindo, pessoas sorrindo, melodia no ar, mas meu coração tão triste ficou. Será que um dia a terra assim será? Eu me vi num lugar onde tudo era lindo, pessoas sorrindo, energia no ar, mas
assim.